Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo hoje sobre Romanos. Pensando em Romanos, Gálatas, mais Calvinismo. O estudo que eu fiz, postei há pouco tempo atrás, ele ficou em 5 partes porque eu me atrapalhei um pouco. Vocês viram que tem partes que ficaram acho que 8, 9 minutos, mais ou menos isso, sendo que eu posso gravar até 15. É que eu passei o tempo de 15 minutos, então acabou ficando grande, aí eu tive que picotar. O estudo era para ficar em 3 partes, acabou ficando em 5 por causa disso. Eu me perdi na hora de gravar, por isso que eu vou ficar aqui focado no tempo também. Vamos continuar aquele estudo. Vocês lembram, não faz muito tempo, então fica bom para continuar o estudo. Vocês lembram que no comecinho da primeira parte eu falei que ia começar por Romanos 3, só que eu disse que ia ser uma introdução para uma introdução, ia ser grande, né? Falei várias coisas, citei vários textos. Falei sobre o calvinismo, voltei para falar um pouquinho de Romanos, de Gálatas. Não tem como falar tudo de uma vez só, não tem como explicar todas as coisas e começar já na leitura. Eu queria que os irmãos entendessem já o pensamento. Muitos já estão lendo Romanos, Gálatas, já conhecem muito o que o calvinismo diz. Então eu pude falar para os irmãos tranquilamente. Agora eu quero ler, lembra que eu falei que a gente ia ler? Eu vou ler algumas coisas em Romanos e nós vamos ficar mais focado em Romanos, no contexto da época na qual Paulo escreveu a carta. E de vez em quando dá para ir para Gálatas, mas vamos entender alguns pontos importantíssimos em Romanos, que desbloqueando esses pontos fica mais fácil para você ler a carta toda. Claro que de vez em quando eu vou tocar no calvinismo, porque não tem como ler essas 2 cartas e não falar do calvinismo, uma vez que é eles que falam que vida eterna, uma vez dada para você, você não pode perder, salvação não se perde, e usam alguns textos até de Romanos, de Gálatas, às vezes até Hebreus, mas são textos descontextualizados, né? Uma edição feita nas cartas do apóstolo Paulo, criando praticamente um novo evangelho, coisa que Paulo jamais pregou. Ok? Irmãos, nós vamos ler Romanos 3, mas vocês vão ver que complexo, que difícil de explicar. Tem paciência que a primeira parte do vídeo vai ser só para explicar algumas perguntas de Romanos 3. É complicado, a primeira parte do vídeo vai ser só para isso. Mas desbloqueando essa pergunta, por isso que eu escolhi Romanos 3, as outras perguntas elas vão ficar mais fáceis de interpretar, tá certo? Então guarda aí paciência na primeira parte, depois a gente consegue ir rapidinho para os demais pontos da carta. Romanos 3. Por que eu escolhi Romanos 3? Porque é o primeiro capítulo onde ele vai começar a fazer perguntas. Antes de ler, eu já vou falar agora, porque senão eu vou ter que ler um pouquinho e parar. Na carta de Romanos e na carta de Gálatas, vocês vão ver uma coincidência muito grande. Embora Romanos seja maior, Gálatas seja menor, uma coincidência muito grande por causa das expressões obras da lei, debaixo da lei, coisa que eu já expliquei no vídeo passado, mas também alguns textos bem parecidos. Por exemplo, o que Paulo fala em Gálatas, às vezes ele não usa a mesma frase, mas ele fala a mesma coisa em Romanos. Não dá para dar todos os exemplos agora, eu vou dar depois, porque eu quero ler. Mas essas 2 cartas têm que ser estudadas juntamente. Então você vai ver que tem perguntas que o apóstolo Paulo coloca nessa carta. E tem perguntas que ele também coloca em Gálatas. Mas quando você analisa as perguntas, vocês vão ver que são perguntas tendenciosas. As perguntas, elas têm vários objetivos. Mas quando você entende o porquê que foi feita aquela pergunta, aí você está entendendo o assunto dele. Se você não entende, se eu perguntar para você por que Paulo fez essa pergunta aqui, e você não souber explicar o porquê, quer dizer que você já leu o capítulo, está lendo o capítulo 3 e esqueceu do 2. Está lendo o capítulo 6 e já esqueceu do 5. Então o apóstolo Paulo é um homem inteligente, ele pensa em várias coisas simultaneamente na hora que ele estava escrevendo a sua carta, ainda mais pela experiência que ele estava vivendo na época. Então são perguntas tendenciosas, perguntas que se ele não tivesse feito aquela pergunta, as pessoas iriam torcer o ensino dele pela carta. Então, pensando tanto em judeus que estavam na primeira aliança e queriam ler a carta, como gentios que estavam na primeira aliança e iriam ler a carta. Não tinha somente judeus na primeira aliança, tinham gentios já convertidos à lei de Moisés, fazendo parte de toda a lei, com toda a aparência de judeu, de maneira que alguém olharia para a pessoa e não saberia de onde que ela veio. E isso dá para ver em Atos, em Filipenses, em Efésios, em várias cartas. Se você nunca prestou atenção nisso, faltou mais atenção na hora de você ler.
tá certo? Então nós vamos pegar isso. Então o apóstolo Paulo, sabendo de tudo isso, sabendo que as pessoas torciam os ensinos dele, ele mesmo faz perguntas tendenciosas sobre o seu próprio ensino e logo em seguida ele desfaz essas perguntas em pedaços. Vamos supor que ele está falando tal assunto. Se ele parasse aqui e ele fosse para um outro assunto, as pessoas iriam pegar esse ponto aqui e iria torcer. Isso acontece hoje e acontecia muito naquela época. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Romanos 3, você tem que ler com atenção. Olha, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aí Paulo faz duas perguntas, né? Já aqui no capítulo 3. Aí ele fala muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? Cada pergunta dessa, irmãos, tem um objetivo. Aí Paulo fala no verso 4, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo o que está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Se você está lendo a Epístola de Romano e você leu aqui Paulo falando, segundo o que está escrito, e você nem sabe aonde que está escrito isso, você não está entendendo o que Paulo está falando de maneira alguma. Mas se a nossa justiça traz à lume a justiça de Deus, se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Ele já colocou, aqui está entre aspas, né? Mas é isso que ele quis dizer, entre aspas, estou falando como homem. Certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da mentira, da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque eu sou ainda condenado como pecador? Olha que coisa difícil, irmão. Aí ele disse, e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Ou, e porque Paulo está perguntando, e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos e que fazemos? Aí tem 2 pontos. Praticamos males para que venham bens. A condenação deste é justa. Mas, irmãos, eu sei que eu não expliquei o verso número 1, só que eu tenho que explicar o verso 8 primeiro. É difícil de explicar, você lê aí na sua Bíblia, igual eu estou lendo. É difícil de explicar porque aqui mostra, é um ponto-chave onde Paulo mostra que os seus ensinos eram torcidos. Por isso que ele está escrevendo a carta para anunciar o Evangelho de Deus de todas as maneiras, como eu falei nos vídeos passados, falando da salvação individual de cada pessoa por meio da fé, explicando a transição das alianças, a diferença de uma para outra. Quando chega na altura do capítulo 9, ele já está falando de uma salvação em geral, do Israel de Deus. E o Israel de Deus não era somente o ponto geográfico, o Oriente Médio, e sim pessoas, gentios, plenitude dos gentios em todos os lugares iriam ser salvos com todo o Israel. Isso que Paulo quis dizer em Romanos 11. Verso 8, você está lendo aqui. Aí Paulo diz no verso 8, e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Tem 2 pontos. Aí está escrito, praticamos males para que venham bens. Eu estou lendo assim porque tem um ponto de interrogação. Aí Paulo logo em seguida diz, a condenação desses é justa. Quando você está lendo, praticamos males para que venham bens, tem um ponto de interrogação. Então você lê assim, fazendo uma pergunta, não é? Vamos praticar o mal para que venha bem? Aí Paulo diz, a condenação desse é justa. Essa é uma leitura errada. No verso 8, Paulo diz, e por que não dizemos? Aqui está o objetivo do ponto de interrogação. E por que não dizemos? Não pode ter um ponto de interrogação aqui, no começo da frase. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Aqui deveria ter o ponto de interrogação, né? Afirmam que o fazemos. Mas aqui tem 2 pontos, porque Paulo quer falar o que as pessoas, caluniando os ensinos dele, falavam que os apóstolos pregavam. Então aqui, onde tem 2 pontos, era para ter o ponto de interrogação. Afirmam que o fazemos. Aí Paulo vai falar, praticamos males para que venham bens. Tem um ponto de interrogação aqui, mas aqui não é para ser lido como uma pergunta. É afirmação. Praticamos males para que venham bens. Aí Paulo fala, a condenação deste é justa. As pessoas ouviam o ensino do apóstolo Paulo e concluíam errado o que ele estava falando. Diziam, por exemplo, aí o apóstolo Paulo fala que quando as pessoas fazem o mal, vem o bem.
Tudo isso que Paulo escreveu aqui, ele já pregava, ele já ensinava em todos os lugares, irmãos. Tanto é que ele está falando aqui que as pessoas caluniosamente falavam que eles diziam isso. Olha o que os apóstolos pregam: quem fez o mal recebe o bem de Deus. Peca, e aonde o pecado está aí, abundou, vai superabundar a graça de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Em Romanos 5 a gente consegue entender melhor esse assunto. Paulo fala que por um homem entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte, e como todos pecaram, todos morrem, ou todos morrem porque todos pecam. E ele começa a desenvolver o assunto e fala: aonde o pecado é abundante, também superabundou a graça de Deus. Aí as pessoas caluniavam os ensinos dele, mas Paulo não queria dizer isso de maneira alguma. Então Paulo falou que isso é uma calúnia, e a condenação destes é justa, porque ele nunca ensinou para os gentios que eles fizeram o mal, e aí veio a graça de Deus, independente de lei de Moisés ou não, e superabundou sobre eles. Por isso que Paulo está falando isso. Agora você vai entender essa parte com a explicação do verso 1. É difícil, irmãos, mas desbloqueando isso daqui, a epístola fica mais fácil. Romanos 3, verso 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Duas perguntas. Se o apóstolo Paulo não fizesse essa pergunta aqui, e ele mudasse de assunto ou continuasse um outro ponto, as pessoas iriam ler o que ele falou um pouquinho antes no capítulo 2, porque mudou o capítulo, mas não mudou a ideia dele. Pode ter até epígrafe aqui, ó. Paulo responde objeções. Mas não mudou a ideia. Então as pessoas iriam ler o que ele falou em Romanos 2, ali no finalzinho, e iriam distorcer, iriam concluir errado. Então o que aqui seria, aqui é uma pergunta, mas o que seria uma pergunta, na verdade, na boca das pessoas seria uma afirmação. Olha aí, Paulo está dizendo que não tem vantagem nenhuma em ser judeu. E que a circuncisão não tem utilidade nenhuma. Porque quando fala de circuncisão, se fala de obras da lei, debaixo da lei. Circuncisão carrega todo o peso da aliança. A palavra circuncisão é quase a mesma coisa que está debaixo da lei. Se circuncidar, literalmente dizendo, é cortar o prepúcio do pênis. Você entra na primeira aliança, falando a respeito de homens, né, dos homens. Você entra na primeira aliança e aí tem que fazer parte de todo o ciclo das festas, como eu já falei nos vídeos passados. Mas circuncisão não é só isso. Não é só cortar a pele do prepúcio. É praticar tudo que Deus ordena. Entende? E quem pratica, quem se circuncida para entrar nas festas e praticar tudo que Deus ordena, faz obras da lei, trabalhos da Torá. E quem faz isso está debaixo da lei. Entende? Então, o que Paulo ensinava... Vamos ler, vamos voltar aqui, é difícil. Mas por não entender isso, existe calvinismo. Por não entender isso. Então é mais fácil ler livros de Calvino, de fulano, de sei lá quem, e ficar vendo vídeos do que interpretar a epístola. Porque é aqui nesses contextos, aqui nesses textos, que vai aparecer a palavra salvação, justificação, vida eterna, salvos não por obras, aqui nesses contextos.